Bem, amados irmãos, agradecemos a Deus por estarmos mais uma vez reunidos em seu santo nome. Agradecer a Deus também por dar a oportunidade, de estarmos unidos, juntinhos, aqui também presencialmente, como também no canal da Obediência. Estão todos os irmãos nos assistindo, pedindo a Deus que Ele nos dê a inspiração, a todos os irmãos que vão falar e a todos aqueles também que vão ouvir, para que escute com os ouvidos espirituais, para que fiquem gravados nas nossas mentes, nos nossos corações, Então vamos, pela vontade de Deus, abrir o culto de hoje. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, é pela sua santa vontade onipotente, declaramos aberto mais esse encontro espiritual. Que Deus esteja com todos nós, agora e sempre. Amém. Número 1 no caderno. Número 1. Nós te obedecemos, ó Senhor, procurando tua santa vontade, temos do teu Espírito Senhor. Longe da lei de liberdade, grande Senhor, mora em nós vivemos para vós, tua santa lei de obediência vive em nossos corações. Dai-nos a ver tua ciência, orienta nossas ações. Grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Cristo, exemplo de salvação, brilhante luz de nossas almas, dai-nos tua manifestação do céu, envia nós palmas. Grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Tua fé que desce de cima, mora em nossos corações. Potência que ilumina, inspira nossas canções. Grande Senhor, mora em nós.
nós vivemos para vós. Grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Irmãos, pode sentar pela vontade de Deus. Mais uma vez agradecemos, né, irmãos, por essa oportunidade de estar aqui nos alimentando dessa comida espiritual, que é eterna, que é a única comida verdadeira, né? Que nos alimenta e que permanece para sempre. Está sendo muito falado também na Páscoa, comer a Páscoa, né? Essa época aí é muito falado. E a gente, pela vontade de Deus, temos que saber que é realmente a Páscoa verdadeira, né? E não tem nada a ver com ovinhos, com coelhinhos, que a Páscoa já quer dizer passagem, né? E passagem, hoje nós compreendemos como cristãos primitivos que passagem é da vida material ilusória que vivíamos, né, para a vida espiritual, de consciência humana que existia em nós, ou que seja de lei de liberdade, né, para a lei de obediência. Essa é a passagem, essa é a Páscoa. Então, e muito mais também, né, não tem nada a ver com o comércio de hoje, né, que é ovinhos, que é isso e aquilo, não. A Páscoa devemos, como o Natal também, comemorar sempre, lembrar sempre essa passagem, essa comida espiritual, essa mudança, essa transformação tem que ser todos os dias na nossa vida, né? Então, Paulo fala em uma das cartas dele, todos os dias morro no Senhor. Então, essa morte que ele fala é essa transformação, é essa passagem, seres espirituais, né? Que é o Cristo em cada um de nós. De consciências humanas que pensávamos que éramos antes, para consciência crística. Então, eu quero, pela vontade de Deus, de imediato passar a palavra para o meu irmão, companheiro da noite, irmão Marcelo, pela vontade de Deus. Deus conosco, irmãos em Cristo. Pela vontade de Deus, a mensagem dessa reunião princípio como uma passagem do Novo Testamento, a qual vai nos balizar o desenvolvimento do tema de hoje. A segunda epístola aos Coríntios, versículo 5, capítulo 17, diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A ressurreição prova que Jesus, o Cristo, é o Senhor. Se ele venceu a morte na Páscoa, sendo Filho de Deus e sendo o próprio Deus, ele tem direito sobre as nossas vidas. Arrepender-se não é apenas sentir remorso, é mudar a direção do nosso caminho para seguirmos o que ele nos ensinou. É fundamental fazermos agora algumas perguntas para que todos possamos refletir. Como você consigo estar? Como estão os seus pensamentos? Como estão os seus relacionamentos amorosos, familiares e com amigos? Como está o seu relacionamento espiritual com Deus? É importante pararmos e fazermos uma autorreflexão, para que possamos ponderar sobre nossos atos e pensamentos, antes que em algum momento da vida, em alguma discussão acalorada com alguém próximo, nos seja jogado verbalmente no rosto, e com palavras duras, análises nuas e cruas do que de errado fazemos e que podemos nos machucar. Em momentos de estresse, muitas vezes na nossa própria casa, e de quem mais amamos,
é comum que fatos e atitudes que talvez nos surpreendam negativamente venham à tona. E o pior, nesses momentos também, porventura, podemos estar alterados emocionalmente. E isto poderá causar atrito desnecessário entre nós e a pessoa que nos amamos. Outra reflexão. Quem aqui de nós tem vivido como se tivesse todo o tempo do mundo, postergando coisas importantes, dizendo para si próprio: amanhã eu vejo isso, amanhã eu faço aquilo, amanhã eu converso com esta ou com aquela pessoa, amanhã eu peço desculpas. E assim vai. Meus irmãos em Cristo, a vida é linda, a vida é bela. Cada novo dia é um presente maravilhoso de Deus. Mas, como já foi falado aqui neste púlpito diversas vezes, temos pré-determinado por Deus a nossa data de chegada e a nossa data de partida. Só que tem um grande porém. Nós não sabemos a data de partida. Então sabemos que temos o hoje. Vamos parar de deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Vamos fazer o hoje, esta autoanálise de como nos comportamos, de como agimos, de como pensamos. Neste momento de auto-reflexão, podemos, com a inspiração de Deus, identificar as nossas falhas, mudar aquilo que precisa ser mudado, para então vivermos melhor, primeiramente com os ensinamentos da palavra de Cristo, segundo aquilo que próprio Altíssimo nos der de entendimento do que é correto, a partir de tudo que já aprendemos. E se por acaso algum irmão ou irmã em Cristo, diante da sua experiência pessoal, disser: ah, Marcelo, mas eu já tentei mudar nisso e naquilo e não consegui. Eu não consigo mudar. Eu nasci assim, eu sou assim. Quando eu vejo, quando cai em mim, já fiz novamente aquilo que sei que não deveria fazer. Como proceder nessa situação negativa? Como transformar essa aparente impossibilidade em possibilidade de vencer o mundo? Em galgarmos de degrau em degrau a caminho da nossa evolução espiritual? A Epístola aos Romanos, versículo 10, capítulo 4 e 9 diz: pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A Páscoa de Cristo que relembramos neste domingo é a passagem da morte para a vida. O Espírito de Cristo nos oferece hoje essa mesma passagem para nós todos. Essa passagem está no nosso alcance. A velha natureza, o velho homem, a velha mulher pode morrer hoje. E você pode deixar para trás as sombras ilusórias do mundo e ressurgir hoje pela vontade de Deus, como uma nova criatura. Meus irmãos e irmãs em Cristo, em Romanos, versículo 12, capítulo 2, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo podemos se crermos em Deus. Se crermos nessa obediência a Deus aperfeiçoada que Jesus por primeiro praticou. Temos o nosso guia, que é Cristo, para seguirmos a palavra de Deus. E assim aprendermos que podemos sim mudar e melhorar sempre. Nós não nascemos prontos. Nós nascemos, crescemos e evoluímos juntos. Então sim, podemos e devemos mudar. Ou melhor falando, evoluir dia a dia. Aqui eu deixo, por inspiração divina, um conselho prático. Se você sente que sua vida espiritual está aquém do que acha ser ideal, procure as Escrituras Sagradas. Leia conteúdos edificantes, estude, medite, converse com irmãos, busque apoio espiritual, ore, peça oração. Deste modo estará fortalecido em Deus e nada poderá te abalar, nada poderá te desmotivar. Estarás firme no caminho da obediência a Deus que Cristo em Jesus nos ensinou.
E se Jesus Cristo ressuscitou, é Ele que nos ensina o melhor caminho. Deixemos o passado no sepulcro caiado e sejamos em nossa pessoa que Deus nos ensina a ser. No Evangelho de João, capítulo 11, 25 a 26, eu vou fazer uma pergunta no final desse versículo. Podemos ler. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. A pergunta que eu faço: crês tu isto? Leva isso bem a sério? Ontem, na sexta-feira, chamada pela tradição histórica de Sexta-feira Santa, foi o dia de lembrarmos que Jesus Cristo deu a vida por nós naquela cruz. Pare para pensar por um instante no que isso significa. Que maior prova de amor e esperança Ele deu por nós. Quantas provações Ele passou na vida, acreditando nas pessoas, escolhendo 12, e desses, um deles foi Judas Iscariotes. Ele o traiu. E mesmo com tudo que passou por tentações, provocações, injúrias, escárnios, dúvidas levantadas, mesmo assim Jesus Cristo seguiu firme no propósito espiritual para redimir a humanidade, para redimir eu e vocês. Então, pela vontade de Deus, eu te pergunto: quem somos nós para desconfiarmos do poder dessa obediência a Deus que Jesus praticou até a morte? Até a morte de cruz? Quem somos nós para pensarmos que tudo está acabado e que a humanidade está perdida? Será que esse tipo de questionamento não é apenas para nos jogar na inércia, afundarmos no confortável sofá apáticos e de braços cruzados? Será que essa não é uma forma de testar a nossa fé? E se cairmos, de perdermos a esperança em um futuro melhor? Pois pela vontade de Deus afirmo que, como cristão primitivo, precisamos usar de ternura, do amor crístico, do amor, ágape do amor, obediência a Deus para continuarmos com a oração cheia deste amor, perfeito, e amarmos o ser humano, mesmo aqueles que porventura aparentemente estejam perdidos no mundo da lei da liberdade. Um abraço, uma palavra de consolo, um conselho sincero, apontando para a maravilha da palavra de Deus, pode mudar e transformar uma vida de uma pessoa. Não podemos perder a esperança. Precisamos sim fazer a nossa parte possível, mas precisamos confiar em Deus e continuar crendo na capacidade que Ele tem em mudar e transformar a consciência dos homens, fazendo evoluir todos aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida. Talvez não consigamos vislumbrar isso em pleno com os olhos humanos. Talvez não seja nesse ciclo, mas certamente algum ciclo vindouro. A nós cabe continuar seguindo os ensinamentos da doutrina da obediência a Deus, este tesouro espiritual que chegou até nós. A nós cabe, além de propagar a palavra de Jesus Cristo, o maior de todos os enviados divinos, fazer também o uso prático deste conhecimento em nossas vidas. Mesmo nós que somos usados por Deus para levarmos a instrução espiritual a outros irmãos e irmãs em Cristo, também precisamos aplicar essa palavra em nossas vidas. Ou estaríamos sendo falsos e incoerentes. Usamos o púlpito passando a palavra, mas antes de tudo, também nós estamos aprendendo junto com todos os ensinamentos discorridos. Estamos evoluindo espiritualmente juntos. Mas não se engane. É obrigação de todos nós levarmos a palavra de Deus ao mundo. Não somente quem sobe aqui no púlpito. Transformemos o nosso interior e estaremos dando nossos passos para transformar a coletividade. Já nos ensinava o professor Ugarte. Temos todos o dever, pela vontade de Deus, de ajudar na evolução espiritual de cada irmão na doutrina, e transformando cada um de nós para melhor. E aqueles perdidos no mundo da lei da liberdade, possamos também se transformar, para que Deus possa salvar todos quantos Ele tem predestinado. Amanhã, domingo de Páscoa, é o dia de relembrarmos a ressurreição de Jesus, o Cristo. O dia em que foi nos dado a prova de que existe.
vida após a morte. Desculpa. Este é um dos pontos centrais do cristianismo, comparado em outras religiões, pois tivemos prova de que existe a vida em Deus Pai. Quem viver uma vida prática conforme a orientação da doutrina da obediência a Deus, através do seu Cristo, terá uma vida junto a Ele. Caminho este que é bondade, amor e esperança. A verdadeira Páscoa é a passagem, é a mudança, é a transformação. É a transformação da velha natureza carnal em nossa vida espiritual. Pode ser hoje, pode ser agora. Receba essa palavra em sua vida e inicie ou continue da sã transformação espiritual. O conteúdo está posto. O manjar espiritual de Páscoa cristã está à mesa. Vamos todos juntos comer este alimento espiritual? Finaliza essa prática agradecendo a Deus por Ele ter nos chamado neste tempo e andarmos por este caminho da obediência a Deus. Por estarmos aqui juntos como igreja para evoluirmos em seu nome, observando os mandamentos e estatutos da lei de Deus. Sigamos a nossa jornada firmes e inabaláveis. Quem tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, preste atenção e estejam prontos, porque o Senhor virá até nós e fará morada em nós e se manifestará em nós. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de falar para os irmãos aqui em Cristo e repasso a palavra aqui para o irmão Dalvanil. Que a paz do Senhor Cristo continue com todos nós. É sempre uma alegria ir para aqueles irmãos, poder nos reunir pela vontade de Deus. Hoje, presencialmente, aqui no Templo Santo André de Portão. Uma das minhas casas, né? Graças a Deus eu tenho várias casas, onde eu estou reunido com os irmãos e a minha casa. E eu comentei no outro dia, numa reunião informal, estávamos nós lá em Porto Alegre, no Templo de Santo Estevão, e tem uma irmã que vai só lá, né, a irmã Laura. E ela disse, de qual tempo que tu é? Por quê? Não, porque eu te vi outro dia brigando em Portão e em General Campos. Eu disse, atualmente eu moro em São Paulo. A minha residência fixa, mas eu sou da igreja. E essa felicidade de estar junto com os irmãos, em cada lugar eu me sinto família. Porque aqui estão meus irmãos. Meus irmãos estão lá no Templo São Marcos, estão no Templo Santo Estevão. Qualquer lugar conhecendo, porque esse elo de irmão em Cristo, ele é mais do que irmão de sangue, né? A gente dá aquele abraço, a gente olha o irmão de Deus conosco. Isso é um sentimento ímpar. Então, cada vez que a gente nos encontramos assim presencialmente, é uma alegria a mais. Nós temos vários encontros virtuais, né? Temos as lives, temos as reuniões informais, que é importante também, reunião que a gente faz pergunta, reuniões essas que, diferente do módulo formal, né? Quando era no presencial, nós falamos 2 ou 3 irmãos. 2 ou 3 irmãos. Às vezes na live também, né? Nos dias normais, falam 2 ou 3 irmãos. Mas nas reuniões informais, nós temos a oportunidade de perguntar, de dar a nossa opinião. Então, já deixo aqui, né, um convite para os irmãos quiserem participar. Atualmente, nós temos 2 reuniões. Quarta-feira é pelo Templo Santiago, que é às 20 horas e 30 minutos. E quinta-feira pelo Templo São Marcos, 20 horas, das 20 às 20 horas. É uma horinha também, que nem aqui no clube. Então, onde a gente tem a oportunidade realmente de poder compartilhar os nossos sentimentos. Nós sabemos que só existe um que sabe todas as coisas, que é o Cristo, né? Esse Cristo, essa energia, esta potência divina, que o Senhor, nosso Pai, faça manifestar no nosso meio. E essa pequena fagulha também está em cada um de nós. Então, não importa se o irmão já está há 50 anos na igreja, 60 anos, se o irmão chegou ontem ou hoje, somos todos irmãos. Porque Deus reserva para cada um ensinamento, uma maneira própria de compreender, uma maneira própria de praticar. Porque a obediência a Deus, a doutrina da obediência a Deus, não é uma religião. É uma ciência espiritual aplicada no campo experimental. Então, é uma doutrina que vai nos orientando, que vai nos esclarecendo, vai nos dotando de conhecimentos para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. E eu tenho, nesses últimos dias, né, já faz um mês, retomado a leitura do Atos dos Apóstolos. Né? Ali está uma pequena amostra daquilo que os irmãos passaram, né?
E os irmãos, com muita alegria, né, depois de compreender, então tem em alguns momentos dizem que o Espírito Santo caiu sobre os irmãos. Naquele dia foram batizados 3.000, 5.000. Isso não é uma alusão, não é um espetáculo à parte. Não, quando o Espírito Santo desce é quando a compreensão nos vem até nós. Nós compreendemos que nós não somos livres de nós mesmos. Eu sou o dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Isso é uma cultura que trouxemos das outras escolas. Mas dentro da doutrina da obediência a Deus, nós temos 2 princípios básicos. A negação da nossa vontade humana, ilusória, né? A negação, reconhecemos que nós de nós mesmos nada temos. Que nós somos criados por Deus. E a obediência a Deus, porque reconhecemos que esse nosso Pai é onipotente, o único que tem toda a potência, onipresente, que está presente em todos os lugares, e onisciente, o único que sabe todas as coisas. Jesus Cristo, por várias vezes, dando testemunho, dizer: eu de mim mesmo nada tenho, nada faço, do que eu ouço, falo. E o meu compromisso e a minha missão é cumprir aquilo que o Pai determinou. O Marcelo colocou sobre a sua saga, a sua vida, paixão e morte. Hoje realmente nós estamos vivendo o feriado da Páscoa. Né? E pela vontade de Deus eu trouxe também aqui um material de que, bem diferente do que o comércio fez, né? O comércio sobrevive de datas de Natal, de Ano Novo, Dia das Mães, de Páscoa, mas distorcem por uma questão de conveniência. Então, Páscoa não tem nada a ver com o ovinho de chocolate, com o coelhinho, é antagônico ao real sentido, né? O sentido espiritual é muito mais profundo, é muito mais, tem um valor imenso em relação a essas coisas. E eu quero dizer aqui, irmãos, que a gente também, durante o nosso encontro, a gente segue os ensinamentos de nosso Jesus Cristo. E nosso Jesus Cristo condena a hipocrisia. O que é hipocrisia? É fingir que não gosta, é fingir que não viu, é fingir que não... Uma série de coisas. É fazer as coisas dizendo que não fez. Não tem nada... não tem nenhum pecado comer um ovinho de chocolate. Não tem nenhum pecado comer carne, comer peixe. Não tem pecado. Basta que nós tenhamos o discernimento. Né? Não vou comer um ovinho, um chocolatinho, porque... Não. Nós podemos comer chocolate o ano inteiro. Quem não é diabético, né? Nós podemos comer chocolate, doce, podemos nos presentear. Isso não é pecado nenhum. Porque não pode fazer alusão, porque isso é uma tradição humana, essencialmente uma prática católica, em que eles conduziram para o comércio. Então, o grande feito realmente dessa Páscoa é só um detalhe: a morte, a ressurreição, o vinho e comida. Então eu quero trazer para os irmãos aqui, o irmão Marcelo já tocou uns pontos importantíssimos aí da vida de nosso Jesus Cristo, e a Páscoa não nasceu com o nosso Jesus Cristo, tá? Só para os irmãos terem essa ciência. Foi Jesus Cristo que instituiu a Páscoa. A Páscoa veio do Antigo Testamento, ou seja, Páscoa quer dizer passagem. A primeira passagem que houve foi o Moisés conduzindo seu povo saindo do Egito, quando o Mar Vermelho se abre, e ele faz a passagem. Aquele assim, saiu do jugo da escravidão para ao encontro da terra prometida. Na quarta-feira, como eu estava dizendo, estávamos nós no Templo Santo Estevão. Atualmente o Templo Santo Estevão tem reunião às quartas-feiras, e no meio do ano vai ter encontro aos sábados também. A nossa comunidade irmã que está lá. E que nós ouvimos também o irmão Fernando falar sobre 2 boletins, e que eu trago aqui também para os irmãos. São um boletim informativo, tem aqui o número 10, uma explicação do irmão Aldo, que ele dá uma rebuscada lá na base do Antigo Testamento e nos traz um esboço, dizendo assim: a instituição da primeira Páscoa foi realizada na noite que antecedeu a libertação dos filhos de Israel do jugo do faraó. A noite que antecedeu. Então, conforme consta em Êxodo, lá no Antigo Testamento, ficou estabelecido que o cordeiro imolado fosse assado no fogo, exclusivamente, que dele se comesse em casa, não devendo
nada ser levado para fora. Ele seria comido com pães sem fermento e ervas amargas. Ou seja, na noite que antecedia a passagem, haveria uma comemoração. Um cordeiro, vou pegar a palavra textual aqui, cordeiro imolado, ou seja, um cordeirinho todo branquinho, sem nenhuma pintinha preta, era reservado lá para ser comido, para ser assado e comido, sem quebrar os ossos, só comer a carne. Era uma tradição. Por que eu trago esse dado para os irmãos? A humanidade, na sua sucessiva evolução espiritual, o Senhor, para que aquele povo rude, sem instrução nenhuma espiritual, começou a mostrar-lhes figuradamente o que aconteceria na vida real, na vida espiritual. Para os irmãos terem uma noção como é que funciona, é assim como nós fizemos com os nossos filhos e os nossos netos. Quando eles são bem pequenininhos, a gente faz uma coisa figurada, faz um aviãozinho para dar na boca, faz uma comparação, até que eles vão ter noção. Quando eles vão para a idade escolar, a gente pega assim, uma maçã mais duas maçãs é igual a 2. Duas maçãs mais 3 maçãs é igual a 3. Assim que a gente faz, né? Bolinha. Então, adaptando aquela mentalidade. E assim fez o Senhor com a sua criação. Fez isso lá no Antigo Testamento. Deve comemorar o dia que antecedia uma passagem comemorar. Então hoje, né, passado 21 séculos, o pessoal toma um outro rumo, né, que não tem nada a ver com a base. Continuando lá. Ele seria comido com pães sem fermento e ervas amargas. O estrangeiro ou visitante que estivesse na casa, se fosse circuncidado, se fosse cristão, se fosse orientado, também dele comeria. Porém, se não fosse, não comeria. Segue o irmão. A Páscoa dos cristãos é a prática da obediência a Deus, é semelhante, porém consumada não dentro do simbolismo material, mas na reta interpretação espiritual. Então, quero que os irmãos atentem muito bem a essas palavras. A casa representa o nosso interno, nossa mente, e a circuncisão é espiritual, como se esclareceu São Paulo dizendo, aos que foram batizados, foram circuncidados do Espírito. No Evangelho de São Mateus, ele diz assim, tu quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta e ora em silêncio, que teu Pai em silêncio te ouvirá. A nossa porta é o nosso coração, é o nosso interno. Normalmente, quando a gente faz a oração, nós fechamos os olhos, né? Elevamos o pensamento e principiamos a orar. Essa é a nossa casa. E é disso que ele está falando. Essencialmente, espiritualmente. Os aspectos materiais do martírio do mestre e dos mestres deixam de ter significado se não operarmos em relação ao Pai como ele fez. Palavra de nosso Jesus Cristo. Eu tinha falado. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este é o caminho, obediência a Deus e negação da nossa própria vontade humana. Esta é a verdadeira Páscoa. A Páscoa que o verdadeiro cristão come não apenas uma vez no ano, mas todos os dias ao consumar internamente em todos os seus atos, não a sua vontade pessoal e individual, mas a vontade de Deus. Ou quer dizer, todos os dias nós estamos fazendo essa passagem da lei da liberdade, do velho homem, com rancor, com ódio, com ira, com vingança, para o novo ser que o Senhor tem nos chamado. O ser de amor, o ser hospitaleiro, o ser amado, o ser humilde. Esse é o novo ser, é a nova criatura que cada um de nós está acontecendo. Estamos nos transformando. Ou seja, cada dia é uma passagem. Cada dia é o viver essa transformação. O faraó, né? Então Deus diz a Moisés, vai lá, tenta convencer o faraó a libertar o meu povo. A libertar o povo, mas eu vou endurecer o coração do faraó para que ele não aceite a tua proposta. Então era para que as pessoas pudessem, para que aquele povo pudesse estar assim, desiludido do jugo de faraó e ser convencidos a ir com Moisés. Por isso que o Senhor o fez. Então foi, né, quem conhece lá no Êxodo, essa passagem foi várias pragas, foi vários momentos, até que o povo ouviu Moisés. Realmente aqui está ruim. Então seguiu a Moisés e atravessaram o Mar Vermelho em direção à Terra Prometida.
O faraó simboliza o demônio, consciência humana, o anticristo, que está em cada um de nós. Nós estamos nessa luta constante. Moisés representa o Cristo e o Egito é o mundo, é o universo que nós vivemos. O povo de Israel, os eleitos do Pai, os obedientes a Deus, e os egípcios, os homens da lei de liberdade. O cordeiro imolado, sem mácula, sem mancha, do qual não se quebrava nem o osso, simboliza nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos que ele, ao ser crucificado, não teve as pernas quebradas, pois quando os guardas voltaram para fazê-lo, ele já havia expirado. Então, só para os irmãos voltando na história, a crucificação era a pena mais hedionda daquele momento. Quem era crucificado era o bandido mais cruel, o crime mais terrível, né? Era a condenação do crime mais terrível. Por isso que nosso Jesus Cristo foi crucificado entre dois assassinos, dois bandidos, né? Tamanha foi a crueldade. O que acontecia? A morte acontecia por asfixia, né? Por ficar muito tempo assim, ia faltando o ar do pulmão, uma morte muito, muito triste. Quem passou pela Covid e teve falta de ar tem uma noção do que é, né? A maioria das pessoas tiver que ser entubada. Falta oxigênio, você faz força, falta oxigênio. E assim é uma morte. A pessoa com o braço para cima, o corpo fica contraído e é uma morte muito lenta. Então o que acontecia com os soldados? Depois de um tempo, os soldados diziam, o cara vai demorar para morrer. E eles iam lá, quebravam as pernas, né? E aí o fluxo de sangue saía, acelerava a morte. Então quando eles foram fazer com Jesus, por misericórdia, Jesus já tinha inspirado. Então não precisou quebrar as pernas, cumprindo-se então essa profecia, que o cordeiro imolado não teria nenhum dos ossos quebrados. Cumpriu-se também nesse momento a profecia. Pois quando os guardas foram fazê-lo, ele já tinha expirado. Nosso Senhor Jesus Cristo foi o verdadeiro cordeiro imolado. Temos o testemunho de João Batista. Primeira vez que ele viu Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele já afirmava, Jesus Cristo: uma comida tenho para comer que vós não conheceis, e a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. O Senhor, enquanto em corpo físico, não revelou aos seus discípulos o mistério maior da vontade de Deus, mas, diz ele, falando do nosso Jesus Cristo, falando da sua partida, mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Profecia que se cumpriu no Pentecostes, depois que ele veio, e também na sua segunda vinda, na restauração, ou seja, na promessa que se cumpriria no retorno do nosso irmão Júlio Gatti, que trouxe então a restauração, não criou nada novo, veio cumprir a profecia e dizia: o Paráclito e o Espírito Santo, aquele vaso do Júlio, que fez morar no Espírito Santo e que nos trouxe a lembrança de todo o ensinamento que nosso Jesus Cristo assim o fez. Após a ressurreição, revelou a seus discípulos, não revelou a seus discípulos. O culto do século da geração, depois, o véu que permanecia sobre ele e que eles não poderiam conhecer. Pela prática da doutrina oculta do Cristo, aí sim os apóstolos nasceram no Espírito, passando a morar neles o Espírito Santo. E entenda-se por iluminação e entendimento, compreensão da verdade, o novo despertar, a nova criatura, o ser espiritual, que despertou nos apóstolos e que pela vontade de Deus tem despertado em cada um de nós. Esse fato está mais nitidamente esclarecido na conhecida passagem da conversão de Saulo. São Paulo, né? Quem conhece a conversão de Saulo? Perseguidor da igreja, ia para o caminho de Damasco para aprender e para aprisionar os irmãos, quando subitamente aparece nosso Senhor Jesus Cristo e ele cai no cavalo cego. Então a grande missão de Ananias, que era um servo temente a Deus, pregador dessa mensagem, Deus diz: vai a tal lugar, procura o servo que é Ananias e ele vai te explicar. Segue aqui. Foi necessário que Ananias lhe fosse revelar tudo o que era necessário saber para depois ele se tornar cristão, dizendo que tudo aquilo que ele vinha fazendo estava em contrariedade com aquilo
que a obediência a Deus, aquilo que a doutrina, aquilo que a mensagem do Cristo estava buscando fazer, a transformação das almas, a modificação do velho homem material, todos os seus adjetivos, para o novo ser, para esse ser espiritual, de grandeza e de superior valor à natureza humana. A Páscoa em hebraico, que é a primeira língua a ser entendida lá no século I, significa passagem. Simboliza a passagem da lei da liberdade para a lei da obediência. Para o cristão primitivo, a Páscoa é também o reconhecimento da única vontade verdadeira, a onipotente vontade de Deus, sabendo, entretanto, divisar os diferentes planos e seguir apenas aquele que convém naquele momento. Porém, aquele plano que o Senhor está nos determinando hoje. A doutrina da obediência a Deus como ciência, meus irmãos, é uma sabedoria infinita, tal como assim é o Deus nosso Pai, o Criador do Universo. E para nós hoje, que fomos chamados para esse novo despertar, vamos valorizar esse grande momento que o Senhor nos tem dado, momento de esclarecimento, momento de orientação, momento de explicação, para que isso nos sirva como consolo, para que nos sirva como virtude para sermos uma nova criatura. A cada dia está nos sendo dada essa grande oportunidade, para que sejamos nova criatura com entendimento, com discernimento. Na sequência aqui, o irmão Aldo fala assim, 3 parágrafos grandes aqui, né, sobre a Páscoa. Meu irmão, só parei no outro boletim, eu peguei aqui na sequência exatamente, o 10 e o 20, para fechar esse assunto. Na Páscoa judaica, é a festa com que o povo de Israel comemora a passagem do Mar Vermelho, que deu o fim da sua escravidão do Egito. Até os nossos dias, as tradições materiais se mantêm. Constam elas de orações nas sinagogas e ceias de família. Nelas são servidos certos pratos especiais que simbolizam os fatos ocorridos naquela época já citada. Esses costumes passam de pai para filho e se manifestam e se mantêm por milênios entre os judeus. No entanto, são comemorações materiais e que não tem nada a ver com a grande realidade do cristão primitivo, esclarecido a partir desse momento. Para o cristão primitivo, aí abre parênteses, a Páscoa é comemorada todos os dias que nós estávamos falando. Todos os dias. E o seu significado é espiritual. Todas as palavras evangélicas tomadas pelo homem da lei de liberdade como apenas materiais, para o obediente a Deus tem significado espiritual superior. Até porque ninguém pode meditar e arrazoar sobre aquilo que desconhece. Se essa consciência do Cristo não despertou na humanidade, não tem como arrazoar e nem mesmo meditar. Nós fomos agraciados por misericórdia para esse novo despertar espiritual. Desde que ingressamos no verdadeiro caminho do Senhor, abandonemos a nossa ilusória vontade humana para fazermos a vontade de Deus em todos os nossos pensamentos e atos, dentro dos santos mandamentos e estatutos do Senhor, como exemplificou nosso Jesus Cristo. Eis a verdadeira Páscoa, a prática da obediência a Deus. Nada de cultos externos e materiais que nada levam. A verdadeira Páscoa dá no interno de cada um e em segredo com a consumação da obediência a Deus. Independente do dia da semana, sexta santa, sábado santo, domingo santo. Porque Deus criou todos os dias e os santificou. Independente da comida, seja carne de gado, carne de peixe, enfim, de qualquer espécie. Se nós orarmos a Deus, agradecermos pelo alimento, não importa o tipo de alimento que nós comamos e nem o dia da semana que nós comamos, desde que comamos em obediência a Deus, sem ao menos escandalizar a quem quer que seja. Devemos abandonar nossas ideias de posse e de poder como se o homem alcançasse alguma coisa por si mesmo. Tudo o que somos e o que temos recebemos de Deus, o Criador de todas as coisas que existem no universo visível e invisível. Hajamos, vivamos como se fôssemos livres, orientação do professor Ugarte, sabendo que não somos. Abandonamos a lei de liberdade com as suas tradições, com
com as suas culturas e com a sua mente primária. Para que o Senhor mude o nosso interno. Permaneçamos na lei de obediência, permaneçamos até o fim dos nossos dias desse plano físico, sempre buscando a prática do bem e o amor ao próximo. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento do homem que só traz confusão, intriga, invejas e brigas. Por isso, queridos irmãos, celebremos a maior Páscoa, a Páscoa da transformação, a Páscoa do novo ser. Essa grande passagem que o Cristo faz em cada um de nós. A passagem do velho homem para a passagem desse novo ser que chama-se irmão em Cristo. Que chama-se o Cristo em cada um de nós. E isso não se deve ser restrito a um dia, a uma sexta-feira, a um sábado, a um domingo. Mas todos os dias que o Senhor nos tem dado, por graça e misericórdia, estarmos no plano físico, sejamos praticantes. Assim como essa passagem acontece todos os dias, o nosso Natal, que é o novo despertar, também não acontece somente em dezembro. Todos os dias estamos despertando em Deus. Todos os dias esse Cristo está nascendo em cada um de nós. Mas vivamos com consciência, não por tradição humana. Porque é chegada a hora, os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade pela vontade de Deus. Então, queridos irmãos, façamos as coisas sempre com consciência. Nunca para escandalizar. Não importa o dia da semana, todos os nossos atos devem ser feitos dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agradecemos ao Senhor, então, por essa valiosa oportunidade de estarmos aqui reunidos e vamos de pé para a nossa oração final pela vontade de Deus. Estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, tendo fé em suas palavras, que Ele diz: quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei entre vós. Senhor e Pai nosso, graças te damos por estarmos reunidos em teu santo nome. Suplicamos que nos perdoe de todos os nossos pecados, desobediências ou rebeldias praticadas consciente ou inconscientemente, e nos ilumine com o teu divino Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor e Pai nosso, nós te rogamos, para que afaste do nosso lado e do nosso lar todos os espíritos e pensamentos que não nos convêm. Afasta, Senhor, todas as ideias de rebeldia, todas as ideias de desobediências, para que os teus santos pensamentos sejam os nossos pensamentos. Pensamentos, Senhor, de ordem, de amor, de gratidão e de misericórdia. Dá, Senhor, da tua esperança e fortaleza a todos os nossos irmãos enfermos, quer material, quer espiritual. Ilumina, Senhor, aqueles médicos, as equipes médicas que estão tratando da tua família santa, da comunidade cristã primitiva, porque temos o reconhecimento de que o Senhor, Criador do universo, também inspira nos médicos, nas equipes médicas, para que eles possam acertar tanto os procedimentos quanto as medicações, porque tudo, Senhor, provém da tua boa, perfeita e agradável vontade. Te rogamos, Senhor, pelo governo do Brasil, dos estados e dos municípios, para que haja ambiente propício para a divulgação da mensagem da tua boa nova. Que possamos resgatar, Senhor, todos aqueles inscritos no livro da vida para ouvir a tua mensagem e praticar, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Te rogamos, Senhor, para que afaste do mundo o poder do anticristo, para que a comprovação da tua doutrina e mensagem seja evidente, Senhor, para aqueles que o Senhor os tem chamado. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Podemos sentar, pela vontade de Deus. Como é que é o nome do nosso jovem? Israel. Israel? É. Nosso irmão Israel hoje fazendo a tarefa de colher as contribuições. Leva lá pro tio primeiro e depois volta. Aqui eu vou contribuir também. Isso, depois veja se todos os bancos que quiserem contribuir. Vai ter que fazer isso. Deixa em cima da mesinha lá, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, queridos irmãos, a gente chama esse espaço de tempo de momento de compartilhar, né? Se algum irmão ou irmã gostaria de fazer algum agradecimento, teve alguma visão, alguma bênção, quer falar, pode fazer uso da palavra neste momento. Eu quero agradecer a Deus por mais um sábado que eu consegui chegar bem. Graças a Deus, irmã Júlia. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus assim por estar presente com os irmãos. Agradeço pela vida de cada um dos irmãos que puderam se fazer presente. É um final de semana de feriado, muitos irmãos aproveitaram para viajar. Não tem nada de errado os irmãos poderem viajar, os irmãos que trabalham, tem que aproveitar esse tempo. Mas eu sei que eles não tiveram o presente que nós tivemos na noite de hoje, que foi a misericórdia de Deus, as bênçãos do Senhor derramou nesse encontro aqui eu dou. Graças a Deus por também poder vir, o Senhor nos promover os meios, nos dar os meios de transporte, poder aqui estar compartilhando esta ceia, né? Essa real ceia do Senhor, que é a ceia espiritual. Mas é bom, irmão e irmã? Eu quero agradecer pelos livramentos que ele tem feito nas nossas vidas e principalmente pelo amor dele. Então, gratidão. Graças a Deus, a irmã Gisa fez uma palavra interessante, né? Os livramentos que o Senhor tem nos feito, e nós não nos damos conta. 99% nós damos conta do livramento, o amparo, a misericórdia. É tão bom estar de bem com a vida, né? Amparado, nossa família. Então tem um trabalho grandiosíssimo que nós temos que dar graças incansáveis pelos livramentos que o Senhor nos tem dado. A gente não tem guerra, a gente não tem fome, a gente não tem epidemia, uma série de coisas que o nosso país, né? Não é à toa, não é de graça, porque o professor fala, né? América, berço da nova civilização que salvará o mundo. Brasil, povo escolhido. A ti é dado, então, o maná, a comida espiritual. Não sejamos incansáveis, queridos irmãos, no agradecimento a Deus por pertencermos a este canto do universo tão amparado e tão iluminado. Dito isso, vamos então nos pôr de pé para a nossa oração final pela vontade de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Santo, graças te damos, Senhor, por estarmos reunidos, por ter nos dado mais uma vez a graça e a misericórdia de compartilharmos, Senhor, os teus santos ensinamentos pela tua santa vontade. Te rogamos então nesse momento que o Senhor acompanhe os teus servos, né? Sobre o teu amparo, sobre a tua misericórdia até os seus lares. Que possamos, Senhor, a cada dia ter a memória de praticar a tua santa obediência. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, declaro encerrada a reunião espiritual da noite de hoje. Que a luz do Cristo e a paz do Senhor esteja com todos nós agora e sempre. Amém.